Capítulo 25, segundo Crônicas, subtítulo: Amazias derrota os Edomitas. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, mas não fez com integridade de coração. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou os servos que tinham assassinado seu pai, o rei, mas não matou seus filhos, pois fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais, mas cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Depois Amazias reuniu Judá e o separou, de acordo com as suas famílias, sob comandantes de milhares e de centenas, por todo o Judá e Benjamim. E os contou, de 20 anos para cima, e alistou 300.000 aptos para a guerra, e capazes de manejar lança e escudo. Também contratou 100.000 guerreiros, valentes de Israel, por 100 talentos de prata. Mas um homem de Deus veio encontrar-se com ele e disse: Ó rei, não deixes o exército de Israel ir contigo, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Mas se julgas que serás fortalecido para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então Amazias perguntou ao homem de Deus: Mas que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? O homem de Deus respondeu: O Senhor tem muito mais para te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que tinham vindo de Efraim para que voltassem para a sua terra, mas eles ficaram indignados contra Judá e voltaram para sua terra furiosos. Amazias, encorajado, conduziu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Os homens de Judá prenderam vivos outros 10.000 e, trazendo-os à beira de um precipício, jogaram-nos dali para baixo, e todos eles foram despedaçados. Mas os homens das tropas que Amazias tinha mandado embora, proibidos de ir à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Oron, e mataram 3.000 de seus habitantes, e saquearam grande despojo. Subtítulo: Amazias é castigado por causa da idolatria. Quando Amazias veio da matança dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, e os levou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Por isso o Senhor se irou contra Amazias e lhe enviou um profeta, que lhe disse: Por que buscaste os deuses desse povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: Fizemos-te conselheiro do rei? Cala-te, queres ser morto? Então o profeta calou-se, depois de dizer: Sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Depois de buscar conselhos, Amazias, rei de Judá, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: Vem, vamos medir forças. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá: O espinheiro que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá tua filha em casamento a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo: Eu derrotei Edom. Assim, teu coração se ensoberbece para te gloriares. Agora fica em teu palácio. Por que provocarias uma desgraça para destruíres a ti e a Judá? Porém, Amazias não lhe deu ouvidos, pois isso vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. Então Jeoás, rei de Israel, foi enfrentar Amazias, rei de Judá, em Bet-Semes, no território de Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá,
filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o levou a Jerusalém. Ele derrubou 400 côvados do muro de Jerusalém, da porta de Efraim até a porta da esquina. Também tomou todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios que estavam no templo de Deus, sob os cuidados de Obed-edom, e os tesouros do palácio real, e os reféns, e voltou para Samaria. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas perseguiram-no até Laques e o mataram ali, e o trouxeram sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. Capítulo 26, segundo Crônicas, subtítulo: O próspero reinado de Uzias. Todo o povo de Judá proclamou rei a Uzias, que tinha 16 anos em lugar de seu pai Amazias. Ele reconquistou Elate para Judá e a reconstruiu depois que o rei havia descansado com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecólias, de Jerusalém. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Amazias fizera. Ele buscou a Deus, enquanto Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, vivia. E enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele atacou e guerreou contra os filisteus, e derrubou o muro de Gate, o muro de Jabné e o muro de Asdod, e construiu cidades na região de Asdod e em outras partes do território dos filisteus, porque Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributo a Uzias, e a sua fama se espalhou até a fronteira do Egito, pois ele se tornou muito poderoso. Uzias também construiu torres em Jerusalém, na porta da esquina, na porta do vale e no ângulo do muro, e as fortificou. Construiu torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, pois gostava da agricultura. Uzias tinha um exército de homens hábeis na guerra, organizado em tropas, conforme a numeração registrada pelo escrivão Jeiel e o oficial Maazéias, sob as ordens de Ananias, um dos chefes do rei. O número total dos chefes das famílias guerreiros valentes era de 2.600. Sob as suas ordens, havia um exército disciplinado de 307.500 homens, que lutavam corajosamente para ajudar o rei contra os inimigos. Uzias equipou o exército inteiro com escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até com fundas que atiravam pedras. Em Jerusalém, fez máquinas, criadas por especialistas, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, a fim de se atirarem flechas e grandes pedras com elas. Sua fama foi até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Subtítulo: Uzias é atacado de lepra. Mas, quando se tornou poderoso, seu coração se exaltou e isso o fez cair. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhes: Uzias, não compete a ti queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes, descendentes de Arão, que foram consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois pecaste, e isso não te honrará diante do Senhor Deus. Então Uzias ficou indignado. Ele estava segurando na mão
um incensário para queimar incenso. E, quando se indignou contra os sacerdotes, apareceu lepra em sua testa, na presença dos sacerdotes, no templo do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e sua testa já estava tomada de lepra. Então eles o levaram para fora depressa, e ele mesmo saiu depressa, porque o Senhor o havia ferido. E o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e, por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão ficou encarregado do pátio real e governava o povo da terra. Quanto aos demais atos de Uzias, desde os primeiros até os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Assim, Uzias descansou com seus pais, e o sepultaram com eles, isto é, no campo de sepultura que era dos reis, pois disseram: ele é leproso, e seu filho Jotão reinou em seu lugar. Capítulo 27, segundo Crônicas, subtítulo: O reinado de Jotão e sua vitória sobre os amonitas. Jotão tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que seu pai Uzias tinha feito. Porém, não invadiu o templo do Senhor, mas o povo ainda se corrompia. Ele construiu a porta superior do templo do Senhor e reforçou amplamente o muro de Ofeu. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres nos bosques. Guerreou contra o rei dos Amonitas e os dominou, de modo que, naquele ano, os Amonitas lhe pagaram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Os Amonitas também fizeram isso no segundo e no terceiro ano. Assim, Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Os outros atos de Jotão, todas as suas guerras e suas realizações, estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Seu filho Acaz reinou em seu lugar.